Usina Teleco-Teco e Desvio Padrão apresentam Nó na Garganta, o programa da Escola de Choro de São Paulo. Olá, fala aqui Henrique Menezes, professor de flauta da Escola de Choro de São Paulo, e esse é o quarto episódio da série Teleco-Tecos Africanos e Brasileiros, na qual a gente tem falado sobre o teleco-teco, que eu acho que é o nome que o choro e o samba deram para uma lógica que é a espinha dorsal de vários estilos da música brasileira. Eu acho também que essa lógica é uma característica milenar da imaginação musical africana, que formou na música brasileira uma espécie de filamento genético, que se replica a cada nova performance. Algumas vezes esse filamento tem conexão direta com alguns instrumentos, e nesse episódio a gente resolveu falar sobre um deles em particular, a cuíca. Deu pra ouvir bem a cuíca aí? E por que falar da cuíca nessa série? Bom, a gente resolveu fazer 2 episódios sobre esse instrumento. Um na série Teleco-Tecos, que é esse, e outro na série Timbres e seus Gênios, já que tanto o teleco-teco quanto o timbre são traços muito marcantes da cuíca brasileira. E quem tocou essa cuíca que a gente ouviu aí foi o meu compadinho Alfredo Castro, num solo que eu pedi para ele fazer e que eu gravei com o meu gravadorzinho dentro da saudosa ambulância, que era o carro velho do Alfredão, na frente de um bar que a gente tocava em São Paulo. Agora vamos ouvir o Américo Chipuíca tocando a sua puíta, que é um parente próximo e africano da cuíca, numa gravação feita pelo Gerhard Kubik lá em Angola em 1965. Diferentes essas duas músicas, né? A cuíca do Alfredão e a puíta do Américo, mas ao mesmo tempo com alguma coisa em comum, né? É curioso. Pro meu ouvido, pelo menos,
Essas músicas têm coisas próximas e ao mesmo tempo distantes. E tem quem se pergunte se são instrumentos diferentes ou se são o mesmo. O Arthur Ramos, lá em 1937, não tinha mais dúvida. A cuíca, já tão conhecida hoje em quase todo o Brasil, entrando mesmo na constituição de nossos conjuntos orquestrais típicos, é a mesma puíta angola-conguense, que toma outros nomes como roncador, fungador e socador, no Maranhão e Pará. Arthur Ramos, As Culturas Negras no Novo Mundo. A afirmação do Arthur Ramos impressiona, porque quando a gente ouve a cuíca brasileira do samba e a puíta angola-conguense, elas soam bem diferentes, pelo menos para mim. Mas ao mesmo tempo dá para ouvir várias coisas em comum, alguma coisa do timbre, do jeito de tocar e o teleco-teco ali no meio, organizando de jeitos diferentes as duas performances. Daí a gente pode lembrar que teleco-teco é só uma palavrinha adaptada pela cultura do samba-choro para essa lógica de complementaridades condensada nessas linhas guias africanas e que está no DNA da música brasileira. E digo mais, hoje a gente sabe melhor que isso que a gente chama de teleco-teco é uma linha guia característica de regiões culturais específicas, são centro-africanas. E os historiadores garantem que uns 95% dos africanos escravizados desembarcados nos portos do sudeste do Brasil tinham saído dessa região central da África. Então daí a gente desconfia do sentido musical disso. Essa linha guia que a gente chama aqui de teleco-teco e o instrumento que a gente chama aqui de cuíca são característicos da música de povos dessa região da África, que o pessoal chama de África Centro-Ocidental, ou de Congo-Angola mesmo, e que, como diz um historiador que eu gosto, fazem parte da formação do Brasil. Desde o final do século XVI, surge um espaço aterritorial, um arquipélago lusófono composto dos enclaves da América Portuguesa e das feitorias de Angola. Dependentes dos escravos angolanos, as capitanias sul-americanas se entrelaçam no espaço complementar ao território de Angola. É daí que emerge o Brasil no século XVIII. Essas duas partes unidas pelo oceano se completam num só sistema de exploração colonial, cuja singularidade ainda marca profundamente o Brasil contemporâneo. Luiz Felipe de Alencastro, O Trato dos Viventes. Quer dizer, então faz sentido a gente pensar que coisas da cultura de povos angolanos, ou melhor, da região mais geral centro-africana, Congo, Angola, Zaire, façam parte da formação da cultura que hoje a gente chama de brasileira. Apesar dessa obviedade, isso nunca foi muito investigado pelos teóricos da música brasileira, e é até curioso que os estudiosos pioneiros que analisaram em detalhes como essas coisas da cultura musical centro-africana foram se transformando no Brasil sejam estrangeiros, o congolês Kazadi Mukuna e o austríaco Gerhard Kubik, que aliás parece até que são amigos. No finalzinho da década de 70, eles descreveram de forma combinada a origem centro-africana dessas coisas que a gente pensava serem muito brasileiras. O teleco-teco, a cuíca, o agogô, o cachixi, o berimbau. Vamos ouvir mais uma gravação que o Kubik fez em Angola, agora do Simão Chipuíca, tocando a sua puíta. E talvez a gente perceba melhor como o teleco-teco, ou melhor, a frase guia centro-africana, organiza a performance.
Que bonito, né? Isso que a gente ouviu só o Américo e o Simão Chipuíca. Mas imagina a quantidade de músicas, músicos e jeitos diferentes de tocar que tem em toda essa região central do continente africano. Vamos experimentar ouvir como uma derivação dessa música a faixa Cuicas Loucas, do disco Batucada Fantástica, comandado pelo percussionista Luciano Perrone e com o mestre Marçal e o ministro da cuíca tocando as cuícas. O Alfredo Castro já falou aqui no Nó na Garganta sobre o repique de anel e explicou como esse filamento genético também formava o DNA desse instrumento criado pelo doutor. Aqui também essa linha guia centro-africana, o teleco-teco, organiza o jeito de tocar tanto a cuíca quanto a puíta. Está na alma desses instrumentos, só que em posições diferentes, já que essa imaginação centro-africana não fica estática, congelada, mas continua dinâmica, encontrando novas equações nas coisas que a gente acostumou a chamar de brasileiras. Daí dá essa coisa que parece estranha quando a gente fala. A linha guia é ao mesmo tempo igual e diferente. O que muda é só o ponto de apoio. Por exemplo, a linha guia do chorinho para Elisete do Pixinguinha é assim. E a que vários cuiqueiros tocam é assim. É a mesma, não é? Só que se a gente bater o tempo, elas ficam diferentes. A do chorinho para Elisete, 1, 2, 3, 4, 1. E a dos cuiqueiros, 1, 2, 3, 4, 1. É a mesma frase, só que em outro lugar. Que nem o africano no Brasil. Continua o mesmo, só que em outro lugar. Bom, a uma hora dessa você deve estar pensando, mas o Nó na Garganta não era o programa da escola de choro? Cadê o choro? Daí eu digo, calma, não seja assim. E só por isso eu vou colocar aqui uma música que eu fiz em homenagem ao cara que fez aquele solo bonito de cuíca no começo do episódio e que é nosso parceiro aqui no Nó na Garganta, o Alfredo Castro. Fiz uma música especialmente para ele solar bem bonito a sua cuíca e botei nela o nome de Pagodinho na Boate Duvidosa. Essa música foi gravada pelo grupo Cadeira de Balanço num passado remoto, mas eu vou tirar aqui do meu baú digital uma versão de ensaio de um outro arranjo que eu fiz e que por desmandos da providência ainda não saiu gravado em lugar nenhum. Então não liguem pros errinhos e vai aí a versão inédita dessa música com o Alfredão fazendo solo de cuíca.
Bom, por enquanto é isso. E no próximo episódio a gente fala um pouco mais sobre o timbre da cuíca. Um abraço e até lá. Nó na Garganta é uma coprodução da Usina Telecoteco e do coletivo Desvio Padrão para a Escola de Choro de São Paulo. Idealização, roteiro, direção, locução, edição, mixagem, produção, montagem, identidade sonora, seleção de repertório, finalização, distribuição, design gráfico, site, mídias sociais, críticas, panelaço e almoço, Maria Fernanda Carmo e Henrique Menezes.